Beleza, pessoal? Mandando um abraço lá para Larissa Maranhão, lá do Ceará, que escreveu então, que ela escreveu na palestra, escreveu então palestra maravilhosa e criou até um hashtag ali, ele é demais. Que legal, hein? Muito obrigado para a Larissa Maranhão, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, a gente já está trabalhando então aqui com o nosso com nossas funções, usando o def aqui, vocês viram que é tranquilo, é fácil, tá certo? E também o que nós poderíamos fazer é o seguinte, pessoal, a gente poderia usar então um comando return, então vou botar aqui então, usando command return. Então, quem já trabalhou com programação, né, isso eu já ensinei, na verdade já ensinei essa parte de retornando dados já em praticamente todas as linguagens, vou ensinar também em Python aqui, tá ok? É comando return, certo? Todas as linguagens têm isso aqui, o que é? Em vez de nós imprimirmos aqui, certo? A gente simplesmente retornar alguma coisa, tá certo? Então, por exemplo, vamos criar uma função, pode ser o próprio soma, tá certo? Vou botar aqui então um def soma 1, certo? Soma 1. Só para vocês verem então o exemplo, como que nós faríamos um return com ele. Então, na verdade, aqui, ó, isso aqui, pessoal, é a mesma coisa. Esse número 1, número 2, isso aqui não muda absolutamente nada, tá certo? Então, por exemplo, nós faríamos então aqui o número 1, certo? O número, opa, o que eu fiz? Número 1 mais o número 2, ok? Beleza. Feito isso aqui, em vez de eu dar um print em alguma coisa assim, simplesmente eu daria um return. Então, daríamos aqui um return. Como é soma, certo? Opa, aqui não é mais, aqui é vírgula, porque são parâmetros apenas. Como é uma soma, o que eu faria? Eu faria um return, e aí sim, dentro do return é que eu colocaria então o número 1, certo? Mais o número 2, ok? Beleza. Não esquecendo que tem que botar aqui isso daqui, né? Ok. Beleza. Feito isso aqui, pessoal, quando você fosse chamar essa função aqui, o que tu faria? Você faria já dando um print, ó, print, certo? E aí, olha só que interessante. Aí o que tu faria? Tu daria esse print aqui e aí você já colocaria. Então, por exemplo, usando, deixa eu copiar isso aqui. Ctrl C. Daqui, botamos aqui então, usando funções def com return, certo? A soma é a soma, opa, a soma é, ok? E aqui o que nós faríamos? Aqui a gente simplesmente chamaríamos a soma 1, certo? E aqui dentro nós passaríamos então, obviamente, os valores que eu quero. Está aqui, sei lá, o 8 mais o 7, certo? Que daria 15. Vamos executar isso aqui agora. Rodando aqui, ó, usando funções somas com return, faltou o M aqui, com return a soma é 15. Pessoal, extremamente simples, só que agora então usando o return. E aí vejo que, claro, a gente está usando aqui valores diretos, mas claro, a gente poderia criar valores aqui, ó, valor 1, certo? Poderia botar aqui, sei lá, 70, ok? Valor 2, botamos aqui, sei lá, 80, certo? E aqui nós poderíamos, na hora de chamar isso aqui tudo, nós poderíamos passar esses dois valores. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V, usando a soma e aqui então eu poderia passar exatamente o valor 1 e o valor 2. Aí é questão de, né, só as variáveis, que nada demais na verdade aqui, né? Vamos salvar isso aqui e vamos rodar ele. Aí eu tenho aqui então a soma deu 150, ou seja, ele pegou os valores dessas minhas variáveis aqui, ok? Bom, e aí, pessoal, aí tu viaja na maionese. Por exemplo, eu já ensinei para vocês a questão de verificar os números pares. Tu poderia, por exemplo, pessoal, uma coisa muito simples, mas que é legal, eu poderia, por exemplo, verificar se o número é par, por exemplo. Então a gente poderia criar um método aqui, ó, def
Tá aqui número par, certo? Número par. Então, o que nós poderíamos fazer? Número par. Ok? E aí a gente poderia, aqui dentro, simplesmente receber um número, tá certo? Tá aqui, ó, número. Tá aqui simplesmente número. E aqui, o que nós podemos fazer? A gente poderia simplesmente fazer com que, já que a gente está usando o return, eu já vou fazer com o return aqui. Então, como é que eu faria? Daria um return. O que eu quero que ele dê um return? Vamos fazer com que ele retorne um número falso aqui, o verdadeiro ou falso. Então, o que seria? Seria o número, certo? Seria o número. O resto da divisão por 2, se for 0. Bom, pessoal, só vou atender um telefone aqui que a mulher acabou de sair, tá? Rapaz, voltando aqui, fiquei zonzo atendendo um aluno ali com algumas dúvidas, né? Engraçado é que às vezes os alunos falam uma coisa, que eles assistiram lá a videoaula, sei lá, número 4200, eles acabaram de assistir a videoaula, para eles está fresquinho, mas eu não faço nem ideia do que eu falei na aula número 4200, né, pessoal? Então, e eles acham que eu me lembro de tudo, né? Capaz, não lembro nem o que eu fiz ontem, quanto mais uma videoaula que eu fiz há 3 anos atrás, né? Tá louco. Mas tudo bem, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, pessoal, é o seguinte, agora vamos imprimir aqui, por exemplo, vamos ver se um determinado número é par ou não. Então, vamos botar aqui assim, ó, o número 4 é par, certo? Daí eu poderia simplesmente vir aqui e dizer se ele é um número par ou não, certo? E o que eu faço? Eu simplesmente chamo, então, o número par, que é a função, certo? Número par, e passo, então, esse número 4 para ele me dizer se o número 4 é o número par ou não. Vamos ver aqui. Ó, o número 4 é par, verdadeiro, true, certo? Beleza. Que show de bola, hein, pessoal? E aí eu posso vir aqui e fazer outro aqui. O número 5 é par. O número 5 é par. Aí ele vai retornar com certeza falso, porque ele não é par. Aqui, ó, o número 5 é par, falso. Por quê? Porque ele não é um número par. E nós ainda podemos, pessoal, fazer o seguinte, a gente poderia até criar uma outra função para ler o número par, ou seja, uma função para ler uma outra, seria uma reutilização dentro de uma outra função, tá certo? Por exemplo, vou dar aqui par ou ímpar, certo? Ou seja, olha só, pessoal, que simples que seria. Eu passo aqui também um número para ele, certo? Opa, par ou ímpar. Eu passo aqui, pessoal, um número para ele, normal, certo? Par ou ímpar. Eu passo aqui um número aqui. E aí o que eu faria? Aqui eu simplesmente iria perguntar aqui, ó, se o número par. Veja que aqui se número par. É que como eu botei aqui lá em cima, certo? Tudo bem, vamos deixar esse nome aqui mesmo. Então, se esse número par aqui, aí eu passo esse número, esse parâmetro para ele também, certo? Aqui, vamos botar aqui número 1, certo? Para mim para vocês não se confundirem aqui com esses parâmetros, ok? Se ele for tal, eu posso dar um return aqui dentro, return, e escrever par, ou seja, vai retornar um texto. Entenderam, pessoal? Simplesmente vai retornar um texto. Se não, ele vai retornar return, vai retornar o que? Ímpar, certo? E aí, como que nós poderíamos utilizar isso aqui, pessoal? Aqui embaixo a gente poderia fazer o seguinte, print, certo? Escrever assim, ó, o número 7 e daí aqui a gente faria o seguinte, olha só o que nós faríamos aqui. Nós iríamos chamar esse par ou ímpar e passaríamos o número 7.
que esse par ou ímpar, ele vai lá e vai analisar essa outra função aqui, número par. Estão vendo aqui? Então, olha só, pessoal, que legal que é isso daqui. Tá, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos executar ele. Vamos rodar aqui, certo? Opa! Ele está dizendo aqui que o número aqui não foi definido. Então aqui quando ele chama... Ah, sim, é bom. Aqui eu vou ter que passar o mesmo parâmetro, não vai ter jeito. Claro, tem que ser, porque ele está lendo ele aqui, né? Então o número 7 é ímpar. Olha só que legal que ficou assim, pessoal. Ficou muito mais legal isso aqui, né? O número 8 é... Passamos aqui ele também. Ele vai mostrar exatamente o que é o número 8, se é par ou ímpar. No caso, vai ser par. Tá certo? Então, olha só, pessoal, uma função dentro de outra função. Muito legal mesmo. Um grande abraço, até mais e tchau.